Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula e hoje na nossa aula eu vou estar corrigindo com vocês aquelas atividades que eu propus para vocês na nossa aula anterior. Na aula anterior, só para a gente dar uma relembrada, eu dei uma revisão para vocês aí sobre a reforma religiosa, sobre como que foi o início, quem foram os primeiros reformadores, dei uma revisãozinha para vocês aí também sobre a questão do luterismo, das 95 teses que ele pregou lá na porta. E expliquei para vocês aí sobre o calvinismo, que surgiu lá na Suíça com João Calvino e depois se espalhou então aí pelo mundo afora essa doutrina do calvinismo. Então expliquei para vocês e nós vamos finalizando então aí, né, a matéria sobre a reforma religiosa, sobre o surgimento das novas religiões, né, ainda essa semana ou na semana seguinte, ok? Bom, na aula de hoje, então, vamos corrigir então as atividades. Eu sugiro que vocês peguem a apostila de vocês para que a gente possa corrigir junto. Porque quando a gente vai corrigindo, de repente que você escreveu, não está com as mesmas palavras que eu vou estar dando a resposta para vocês, mas de repente com o mesmo sentido. Então peço para que vocês aí peguem a apostila para a gente corrigir junto nessa aula as 3 atividades que eu deixei para que vocês fizessem para mim aí na aula anterior. São as atividades da página 13, da apostila 2, né, que vocês têm acesso, os exercícios de aprendizagem 7, 8 e 9. Nós vamos começar então respondendo então a atividade número 7. Então pega a apostila de vocês aí que eu vou ler para vocês esse texto aqui que é do Max Weber, bem interessante, que eles são aí, né, muito famosos na questão do socialismo, na questão de estar contra o capitalismo de cara, né? Então a gente vai ler um pedacinho do texto deles e logo depois a pergunta que tem a ver. Ó, o texto fala o seguinte: aqueles da humanidade que são predestinados à vida foram escolhidos por Deus antes da criação do mundo, de acordo com seus eternos propósitos imutáveis, por secreta decisão e satisfação da sua vontade, em Cristo e em eterna glória, simplesmente por sua livre graça e amor, sem qualquer antivisão de fé e boas obras ou perseverança em ambas. Então esse texto aqui é um texto socialista que fala para a gente que o ser humano, o homem, ele nasceu predestinado. Se ele nasceu para ser médico, ele vai ser médico. Se a sua predestinação foi para ele ser um advogado, ele vai se formar em advogado. Se ele nasceu para ser pobre, ele vai ser pobre. Então esse texto relata isso para a gente. E a pergunta vem falar o quê? Identifique e explique o princípio da doutrina calvinista destacado no trecho anterior. Então esse trechozinho, né, da questão número 7 que eu acabei de ler para vocês, o que tem a ver com a doutrina calvinista? Tudo a ver. Por que tudo a ver? Porque o João Calvino pregava isso. Ele pregava que o homem ele era predestinado por Deus, né? Igual eu expliquei para vocês, se ele nasceu pobre, ele vai morrer pobre. E ele pregava muito a questão do trabalho, que a gente vai ver até nas atividades mais para frente. Então, tem tudo a ver o texto. O que você pode ter colocado como resposta aí? O texto fala sobre predestinação, que tem tudo a ver com o que o João Calvino pregava aí no calvinismo, na questão do homem ter o seu destino traçado por Deus, ou até mesmo antes dele nascer, igual o texto falou para a gente aí. Então, quem colocou que tem tudo a ver, que tem a ver com predestinação, pode deixar aí a questão aí como correta, como certa, ok? Vamos na questão número 8. A pergunta número 8 fala o seguinte, ó. Alguns estudiosos chegaram a afirmar que o calvinismo é a religião do capitalismo. Descreva um aspecto do calvinismo que favorecia o capitalismo. Aí tá. Capitalismo significa o quê? Vamos pensar num país capitalista. É um país que visa dinheiro, visa crescimento econômico, né? Eles visam, por exemplo, não visa a igualdade social. Eles visam cada um querendo mais do que o outro, enriquecer mais do que o outro, né? Um grande exemplo que a gente tem num país capitalista é os Estados Unidos, e o Brasil também não deixa de ser um país capitalista, certo? Então tá. Então vocês acham que a doutrina calvinista, ela pode ser capitalista? Sim, pode ser capitalista sim. Por quê? Porque o que falava a doutrina calvinista? Né? Eles criticavam um pouco daquela cobrança de indulgência, né, que a Igreja Católica estava fazendo, assim como Martim Lutero também criticava, mas eles eram a favor do empréstimo a juro.
eles deram um favor e a própria igreja deles fazia isso também. Então quer dizer, né, eles eram a favor do capitalismo. Uma vez que você empresta um dinheiro, eu te prestei R$ 1.000, você vai me pagar 1.200, eu estou ganhando um dinheirinho em cima. Isso é capitalismo. Eu estou ganhando e estou enriquecendo com esse dinheirinho que eu te emprestei. Então, pode-se dizer que o calvinismo é capitalismo devido a isso, e também da questão que o calvinismo pregava muito no trabalho árduo do homem. Ele pensava que o seguinte, o homem, para ele vencer na vida, para ele ser rico, ele tem que trabalhar e tem que correr atrás, que é o que é certo, na verdade, né? Ninguém recebe tudo aí de mão beijada. E isso a igreja calvinista pregava. Por isso essas duas comparações para provar para vocês que realmente eles eram capitalistas. O trabalho, desde cedo, né, um homem, para ele ser digno, e a questão dos empréstimos a juros aí, ok? Vamos na número 9. A número 9, a pergunta era o seguinte, ó. Explique uma característica comum e uma distinta entre as igrejas luterana e a igreja calvinista, que surgiram no chamado cisma protestante. Então você tem que falar para mim uma que parece, né, uma característica próxima da igreja luterana e calvinista e uma diferenciada uma da outra aí. O que a gente pode falar de diferente, tá? Dessas duas igrejas aí? Que a igreja luterana pregava a fé como a salvação. E já a igreja calvinista pregava o quê? As condições humanas. Por exemplo, se o homem nasceu pobre, ele tinha que morrer pobre. E já a igreja, no caso aí, né, luterana, falava que para ele ser salvo, ele tinha que ter fé. E uma característica também, né, diferente do calvinismo aí, que ela defendia a questão do dinheiro a juro, né, do dinheiro a juro, coisa que a igreja luterana não defendia. Pode colocar como diferença também. Agora, uma coisa que elas têm em comum, né, que elas combinam uma com a outra, que todas duas criticavam a venda de indulgência que a igreja católica estava fazendo. Então, uma característica em comum seria essa, que ambas criticavam a venda de indulgência. Só a título de curiosidade para vocês, na atividade nova falou o seguinte, ó, chamado cisma protestante. O que seria cisma protestante? Foi quando realmente começou a surgir os protestos contra a igreja católica, da forma que ela estava fazendo, da forma que ela estava agindo. E aqui na nossa cidade, né, vocês podem estar perguntando os pais de vocês, uma curiosidade bem interessante, que naquela rua, né, que tem ali na escola Arthur Napoleão e na padaria do Aleva, aonde tem uma igreja chamada, né, de igreja presbiteriana, há um tempinho atrás a gente nem referia a rua do Arthur Napoleão, a rua do Aleva, não. Era a rua do Protestante, que era conhecida aqui na nossa cidade. Por quê? Porque todas as religiões, todas as igrejas que não eram da igreja católica, por um bom período, por um bom tempo aí, eram tidas como igreja protestante, igreja que fizeram protestos contra a igreja católica. Então, por muitos e muitos anos, né, a gente conheceu aqui na nossa cidade de Barroso o nome daquela rua como a Rua do Protestante, que na verdade era a igreja presbiteriana, que foi uma das primeiras igrejas que surgiu aqui na nossa cidade depois da igreja católica, tá? Hoje é claro que a gente conhece com outros pontos de referência, né, com outras características, ou até mesmo o nome da rua, né, enfim, mas um bom tempo as outras igrejas que surgiram carregaram esse peso aí de protestos, ou até mesmo de crentes, né, que muita gente, fulano de tal ali é crente, porque ele crê, enfim, mas são características aí que estão acabando, né? Hoje em dia a gente usa o termo evangélicos, né? Quem não é católico é evangélico, né? Enfim. Então é a título só de curiosidade que eu achei interessante estar falando para vocês sobre esse cisma protestante que citou então na atividade número 9. Tá aí, meninos, as 3 atividades corrigidas da apostila de vocês, não deixa de corrigir, porque já a gente vai ter o simulado de vocês e pode estar voltando, claro, em forma de pergunta, seja fechada, seja aberta aí, para que vocês possam fazer o nosso simulado aí de história na parte de humanas, tá bom? Ó, a aula de hoje não acabou por aqui. Como nós estamos aí quase chegando na reta final da reforma religiosa, nós vamos aprender na próxima aula sobre o anglicanismo que surgiu lá na Inglaterra, tá? Eu vou deixar para vocês então um esquema para que vocês copiem no caderno de vocês agora no momento da nossa aula, tá bom? Dá tempo de copiar, quero que vocês corrijam e que vocês copiem então no caderno de vocês esse esquema que vai estar anexado aqui na nossa aula também, ok? Então copia
tira foto do esquema que vocês vão copiar no caderno, não quero que imprima, porque uma vez que você copia o esquema, você já vai estar guardando na sua cabecinha, vai estar guardando na sua memória um pouco do que a gente vai estar estudando, tá bom? Então copie, tira a foto e me manda para mim ver se realmente vocês copiaram, tá bom? Lá na sala de aula a gente dava o visto, né, no caderno. Aqui eu quero contar realmente que vocês copiaram o esquema novo no caderno de história de vocês, ok? Bom, meninos, aguardo vocês na nossa próxima aula, que vai ser bem legal, no qual a gente vai estar discutindo um pouco sobre as notícias. E tem uma surpresa bem legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar em forma de história, pode-se dizer assim, de acordo com o que vocês me enviaram, então, aí, semana passada também, como está sendo a rotina de vocês nesse momento histórico que a gente está vivendo aí, dessa aula diferenciada, né? A gente está nesse momento diferente nas nossas vidas, ok? Então, aguardo vocês então na próxima aula. Bom trabalho aí na copiação do esquema e eu aguardo o retorno de vocês, tá bom? Até lá!